E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos estudar mais uma vez a palavra do nosso Deus? Na semana passada nós estivemos aqui com o nosso amigo Vinícius. Nós estamos aqui de novo com ele, não é Vinícius? Olá, tudo bem, gente? E vamos estudar a palavra do nosso Deus novamente, né? A gente está aqui para poder aprender juntos, para poder estudar a palavra de Deus juntos e descobrir quais são as verdades que estão contidas na palavra dele. Como nós havíamos combinado, né? Não vai ser como nós combinamos, na verdade. Pouca coisinha diferente. Pouca coisa de diferença. Hoje nós vamos estudar do verso 26 até o verso 32, tá, gente? E aí, no final, nós vamos entender por que assim fica melhor. Tá ok? Então, sem mais delongas, como o nosso tempo hoje, né? Ele vai correr um pouquinho mais, então a gente não vai perder muito tempo, a gente já vai passar já para a leitura aqui, para a gente poder utilizar o tempo da melhor forma possível. Joinha aí, pessoal que está assistindo a gente ali pelo YouTube, né? E a você, nosso muito obrigado. Nós estamos tendo um feedback muito bom dos nossos ouvintes, né? A gente está com um número muito bom aí de ouvintes, chegando a quase 100 ouvintes nas plataformas aí que a gente tem publicado, disseminado o podcast, tá ok? Então, a você muito obrigado e vamos estudar e aprender juntos a palavra do nosso Deus neste momento, tá ok? Romanos, capítulo 1, do verso 26 até o verso 32. E lá diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Vamos respirar, né, gente? É muita coisa ruim aqui. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Verso 32 e último. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pesado, hein? Mas vamos lá. Vamos passar aqui para nossa análise textual, análise aqui dos textos e do que é que esses textos estão falando, né? Bom, gente, aqui a gente vai começar a partir do verso 26, né? E do verso 26, Vinícius, o apóstolo Paulo ele diz que as mulheres elas mudaram o contato natural. Se é o contato natural, isso nos remete a quê? Isso nos remete a que momento da história? Basicamente o momento da criação, né? Deus planejou o homem e a mulher de uma forma bem funcional e anatômica. Isso. E ele tinha planos específicos, né? Ele queria que o ser humano atuasse em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto sexual, da forma como ele projetou. E se aqui está dizendo que não foi de uma forma natural, é que foi diferente desse jeito que Deus projetou, né? lá na criação. Sim. O importante e o interessante de nós vermos esse relato da criação é que muitas vezes isso há uma tentativa de derrubar do que chamam hoje de construção social, né? Homem e mulher são construções sociais, e que a Bíblia ela meio que apoia isso quando ela fala de homem e mulher.
Só que quando nós olhamos o original em que a palavra mulher foi escrita em Gênesis, na Gênesis, né? Nós vamos ver que significa fêmea e não como se fosse uma palavra que fosse retirada de um contexto cultural ou de uma construção social. Então, quando Deus ele criou os animais, ele os criou macho e fêmea. E quando criou o ser humano, os criou macho e fêmea, né? Então, nos versos 26 e 27, nós temos uma desconstrução daquilo que Deus fez, né? E nós estamos falando aqui de pessoas que rejeitaram a Deus, né? Que o apóstolo Paulo ele já fala já nos versos anteriores, dessas pessoas que rejeitaram a Deus e se inflamaram. O seu coração foi entregue às suas concupiscências, às próprias concupiscências, né? Então, nós vemos aqui que há uma mudança, né? De mulheres se relacionando com mulheres e de homens também de forma semelhante se relacionando com homens. Logo a seguir aí, no verso 27, né? Isso, no verso 27. Então, neste momento, nós vemos aqui que há o quê? A desconstrução de um plano original de Deus. E que plano era esse, né? Esse plano original que você já falou aí. A ideia de que o homem estivesse à disposição de sua mulher e a sua mulher à disposição do seu marido, né? Como macho e fêmea. Assim como foi... parece uma coisa seca de se falar, mas é a realidade. É uma coisa bem seca, mas também bem objetiva e deveria ser até simples de entender. Mas por causa da situação do mundo, a situação justamente essa de depravação, isso tem se perdido, né? Essa ideia de homem para mulher e mulher para homem, isso tem se perdido um pouco. Ainda é o início da lista, é claro, né? A gente está falando desse assunto, mas a lista é bem grande, como você disse aquela hora, né? Sim. Isso aqui é só o começo dessa situação da humanidade, no caso de rejeitar a verdade sobre Deus, né? Isso. E aqui, gente, nós estamos falando de um coração que rejeitou a Deus, ok? Um coração que rejeitou a Deus. E no final do nosso estudo hoje, nós vamos fazer, né, uma análise da nossa vida, porque sem uma análise de vida, sem um pensamento, né, pensar o que é que nós temos feito, o que é que tem acontecido em nossa vida, não adianta nada a gente estudar a Bíblia, né? Verdade. O estudo serve justamente para isso, né? Para que a gente se conscientize daquilo que está ao nosso redor, das coisas que nos envolvem, né? E a partir daí a gente conseguir se posicionar, né, de forma melhor a cada dia. Então, passando dessa questão aí de que o homem e a mulher, eles mudaram a relação natural entre eles, né? Que era de um relacionamento sexual monogâmico dentro do casamento. Esse era o plano inicial de Deus e ainda é o plano de Deus para nós, né? De que as relações sexuais ocorram dentro de um casamento entre homem e mulher e elas ocorram entre somente os dois, isso, né? aí. Monogâmico. Então, passando dessa parte em que o homem ele muda e a mulher também muda o contato natural que deveria ser entre homem e mulher e passam a ter contato homem com homem e mulher com mulher, nós vamos para outra parte de uma lista de características de um homem no termo geral, né? De forma genérica. Sim, a raça humana, né? Exatamente, a raça humana. Então, aqui a gente vai passar a descrever características de um homem que rejeitou a Deus, né? Que rejeitou a Deus no seu coração. E aí, que é a partir do verso 29, né? Nós pulamos o verso 28 aqui, entre aspas, porque nós já falamos sobre isso na semana passada. O apóstolo Paulo ele repete mais uma vez que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. As pessoas não se importaram do conhecimento de Deus que elas tinham. Lembrando aqui que né, a gente estudou isso semana passada, mas só lembrar que o verbo ali entregar, usado no texto no verso 28, no verso 26 e também no verso 24, que é uma repetição, né, dessa ideia, se refere à mesma ideia. A ideia de Deus
não como alguém que está causando dano, mas alguém que está deixando o homem seguir seus próprios caminhos, né? As suas próprias vontades. Exatamente, assim. Que é onde a vontade do ser humano vai levá-lo. A vontade do ser humano, ela vai sempre pender para fazer o que é mal. A minha vontade, tá ok? Se o meu coração ele não for regenerado por Deus, a minha vontade, ela vai pender para o que é mal. Então, se o homem rejeita a Deus, o único que pode regenerá-lo, né, com a atuação do Espírito Santo, então, inevitavelmente, o homem vai descambar para um precipício sem fim, né? Que tem um fim, na verdade, né? Tem, então, a gente vai ver isso, né? Então, aqui a partir do verso 29, nós temos aqui o seguinte: alguns maus hábitos ou características de pessoas que rejeitaram a Deus. Então nós temos aqui os 4 primeiros maus hábitos, que são iniquidade, malícia, avareza e maldade, se referem às injustiças a respeito do bem-estar e das propriedades dos outros, tá, ok? Os 5 seguintes, né, que são inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, elas são injustiças com as quais nós magoamos a pessoa do nosso próximo. E depois delas vem uma alusão a 6 disposições da mente com relação ao orgulho, né, que são os murmuradores, os detratores, os aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. E aí as últimas 7 palavras, né, que são os inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, estão relacionados com a destruição de todos os sentimentos e afetos naturais. E a partir de agora, né, juntamente com a questão da mudança do natural, do contato natural do homem e da mulher, nós vemos aqui que Deus entregou essas pessoas ao seu coração para que elas praticassem aquilo que não deve ser praticado, que são todas essas características aqui que a partir de agora nós vamos passar a analisar, tá ok? Você pode encontrar aí na sua Bíblia a palavra prostituição, só que essa palavra, ela, né, no início do verso 29, essa palavra ela não aparece nos manuscritos mais reconhecidos, então ela pode ser omitida, tá ok? Então a gente começa a partir da palavra iniquidade, tá ok? E Vinícius, de acordo com o que a gente estuda, de acordo com o que a gente vê na Bíblia, o que seria iniquidade? A palavra iniquidade aí, a gente pode lembrar de outra palavra também, que é a injustiça, né? O comentário traz o seguinte texto pra gente. Termo geral usado para descrever a condição em relação à qual a ira de Deus é revelada. Então, é a condição daquele que se coloca contrário à vontade de Deus. Deus se revelou, Deus se manifestou. Claro que para todos esses pontos aqui, Deus... O objetivo dele é que isso não se manifestasse na vida de ninguém, mas será consequência, sim, na vida daquele que rejeita aquilo que Deus quer. Então essa iniquidade seria, vamos supor não, né? Vamos dizer que essa iniquidade seria a representatividade de todas essas características que nós vemos aqui a seguir, né? Que começa com iniquidade, só que da iniquidade nós vemos todas essas características abre o leque e aí a pessoa infelizmente passa a desenvolver, né, essas outras características aqui. Olha só, então a gente já tem aqui, né, a iniquidade, né, a questão da palavra iniquidade, e agora nós passamos para outra palavra que tem aqui, que é a perversidade, né, que é a ideia de causar dano. É um dano ativo, né, a outra pessoa. Lembra quando nós falamos que as 4 primeiras, né, que iniquidade, malícia, né, avareza e maldade se referem às injustiças que nós cometemos, né, que podemos cometer como seres humanos, ao bem-estar e às propriedades dos outros, tá ok? Então a perversidade tem que ver com o dano ativo, causar dano a alguém, né, quer seja sentimental ou
material, ok? Físico e tal. E aí quando nós passamos aqui para avareza, né, que é até uma palavra que muitas vezes é traduzida por aquela pessoa que ela, quanto mais dinheiro ela tem, ela quer, né, mais. Usa-se no dia a dia, né, essa palavra até, né? A gente tá até conversando antes de começar, né? Que é para ela, né? É. Só que a Bíblia ela nos traz uma outra questão relativa à avareza. E essa questão ela está interligada com várias coisas na vida do ser humano, não somente ao dinheiro, né? A gente pode colocar aqui que ela está ligada às questões da pessoa, por exemplo. Eu quero chegar a um patamar na minha empresa, né? E essa empresa, vamos supor, ela tem 10 cargos lá de chefia, né, nos setores e tal, e eu quero chegar a um deles. Eu não vou me importar, Vinícius, em pisar em você para poder chegar lá. Esse é o significado de avareza. Esse é o significado de avareza. É você, independente do que você faça, independente do que quem esteja ao seu redor sofra ou se aborreça, independente de qualquer coisa alheia a você, não importa. Você vai executar porque você quer chegar naquele objetivo. E aí nós podemos também, não somente, né, nessa parte de questões, né, do trabalho, nós temos aí questões de relacionamentos, né, questões sexuais, em que um dos cônjuges, né, ele utiliza, né, dessa avareza, né, ele quer chegar ao prazer pessoal, ele quer chegar àquilo que ele deseja no seu coração, mas muitas vezes o parceiro ou a parceira, né, o outro lado do cônjuge, né, não quer, e mesmo assim há uma pressão e há uma questão de, né, forçar. Isso é avareza. É a pessoa buscar o seu prazer, buscar aquilo que ela almeja, sem se importar com o que ela realmente está fazendo, ou sem se importar com o dano que ela está causando. Né? E você vê, o apóstolo Paulo ele está falando aqui, vai tipo uma sequência, né? Parece que uma coisa vai causando a outra. Mais uma das ideias que são colocadas no texto pelo apóstolo Paulo, de que Deus tirou o pé do freio. Sim, que aí é feito em cascata, né? A pessoa ela embarca num mundo que aparentemente ela acha que tem controle, né? Porque todo mundo que vive longe, né? Longe de Deus, decide tirar Deus da sua vida, ela acha que tem controle da situação. E a verdade não é essa, né? A verdade é que o mal toma conta da pessoa de forma que ela não consiga controlar, e as coisas vão sempre piorando, né? E então aí nós temos estabelecido o que seria a avareza, né? Passando para o próximo termo, nós temos aqui o texto ele continua falando sobre maldade, e maldade seria a inclinação, né, da pessoa para fazer o que é mal, né? Exatamente. A inclinação íntimo para o pensamento depravado, né? É a questão aqui de você, de todas as formas, você fazer pelo mal, né? É você procurar fazer o mal e tal. A partir desse termo, né, maldade, nós ainda temos outros 5, né, que são, né, melhor dizendo, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. E aí, Vinícius, inveja. Essa inveja. Inveja. Essa inveja tem causado tanto problema, né? Desde o início lá no céu, e depois ali com a primeira família, né? A inveja tem causado muitos danos, e sempre vai ser assim se o homem permitir que isso aconteça, porque a distância de Deus realmente vai continuar causando isso. Fica parecendo que é Deus porque Deus saiu da vida do ser humano, né? Parece que é Deus que coloca isso, né, no ser humano. Não, o ser humano já tem isso, gente, como nós falamos no passado, semana passada, passado. Passado de qualquer forma.
Mas aí, inveja foi o que motivou, aparentemente, assim, pelo que é nos apresentado, pelos autores, de que aquela pessoa que ela não está satisfeita, muitas vezes, ou com aquilo que tem, ou com aquilo que o outro tem, né? E nós vemos aí que, por exemplo, né, Caim e Abel. Caim, ele olhou e falou assim, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha, né? E aí nós vemos o primeiro homicídio. E parece, pela construção textual, que a inveja e o homicídio estão interligados. Né? Aqui no texto, e você citando um exemplo desse aí de Abel e Caim, isso fica mais evidente ainda, né? Que essa ligação entre os dois... inveja e homicídio. Os dois venenos, né? Esses dois venenos que a gente tem na vida aí, a inveja e o homicídio. Inclusive a inveja também está listada lá na lista de obras da carne, né? Então, um peso maior para o cuidado que a gente tem que ter em relação a esse mal, né? E aí, nós vemos aqui, né? O que o comentário bíblico traz para nós é que o homicídio, a inveja, ela pode levar ao homicídio. E quando a inveja não leva ao homicídio, ela leva à contenda. Ela vai levar à contenda. Inevitavelmente ela vai levar à contenda. Para um dos dois lados ela vai levar. E essa contenda aqui não é discussãozinha, não. Né? Que inclusive leva a algum resultado, né? Porque a gente discute, mas as discussões são boas. Uma ideia de rivalidade. Aqui tem esse sentido. É uma rivalidade, e não é também, gente, como uma rivalidade, por exemplo, que existe, que poderia existir aí entre duas pessoas num ambiente de trabalho, né? Uma rivalidade sadia e tal, mas se tratando de nós, né, seres humanos, a rivalidade nunca é sadia, né, na verdade, praticamente nunca é. Então, nós vemos aí a ideia da inveja, homicídio e contenda estarem ligadas, e também da malignidade, né? Nesse caminho aí de inveja, a pessoa ela procura ofender seu próximo através do engano, né? Que é o próximo aí, né? Exatamente. Que é engano, e finalmente chegando à malignidade, que é a malevolência. Então, olha só o que é inveja, o que pode sair da inveja, né? O que pode vir da inveja. Porque aqui todas essas coisas estão interligadas. Pela construção textual, não na nossa opinião, quem somos nós? Mas se você pegar um bom comentário bíblico, você vai ver que existe uma ligação entre elas, né? E nós falamos aqui, né, da inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, né, que são as injustiças com as quais nós magoamos a pessoa do nosso próximo. E aqui, né, que são 6 disposições da mente com relação ao orgulho, né, que é o que nós vamos falar agora, que são os murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos e presunçosos. E o que são as pessoas, o que são esses murmuradores, Vinícius? Interessante, cara, quando você fala da questão do orgulho, é que o orgulho é justamente a causa, né, assim, que leva o homem a rejeitar o que Deus tem para oferecer, né? O homem é autossuficiente, né? Não depende de Deus. Ou, aliás, depende sim, sabe que depende, mas não aceita depender, né? E justamente é o que causa isso tudo aqui, né? E esses murmuradores aí seriam pessoas, olha só, que às vezes a gente fica, tipo, a pessoa fica murmurando, né? A pessoa tem a mania de falar essa palavra aqui, né? Mas peço escusa aí, peço perdão. Mas a pessoa murmurar, né? O murmurador, né, traz a ideia de que não é que a pessoa que ela tá reclamando ou reclamando de alguma coisa, né? A pessoa tá murmurando, tá. Mas a Bíblia ela não nos traz esse tipo de esse pensamento. Leva para um outro lado. Leva para um outro lado que a gente meio que não imaginava, né? Que é da pessoa que envenena o seu próximo através do ouvido. O fofoqueiro, né? O bom fofoqueiro. Se a gente for levar não ao pé da letra, mas o que realmente significa
a palavra, né, no seu original, né, que não sei, né, eu não sei grego, então eu não vou me aventurar aqui em falar grego. Mas para o que a gente conhece hoje, de acordo com a nossa cultura, seria mais ou menos essa pessoa aí, que a sociedade conhece como o fofoqueiro. O fofoqueiro é aquela pessoa, é a pessoa que ela tá preocupada em, né, em envenenar o ouvido do seu próximo aí, tá ok? E aí nós temos, olha, murmuradores, os detratores. Aí eu te pergunto, Vinícius, seria legal você ter sua reputação manchada, mesmo, principalmente injustamente, por outra pessoa? De jeito nenhum, né? Interessante que ninguém pensa nisso, né, quando tá fazendo. Pois é. E aqui, meu caro amigo que nos ouve nesse momento, detrator é todo aquele que difama publicamente as reputações. Olha só o significado dessa palavra. Uma pessoa que difama publicamente a reputação de uma pessoa. E aí, como a gente tem visto aqui, que uma coisa tem ligação com a outra, uma pessoa que envenena o ouvido da outra com fofoca e tal, há uma difamação muitas vezes de reputações, né, de reputação, né, dependendo de quantas pessoas forem, né, é uma pessoa que vai ser difamadora de várias reputações num momento só, né? E isso aqui vale o alerta, porque nada começa assim como uma grande bomba, né, que se explode. Sim. As coisas começam devagarzinho. Então, às vezes a gente tem o hábito, né, de pequenos comentários, né? Quem na vida nunca fez isso, né? Sim, eu me reconheço. Às aqui vezes... a gente, só para esclarecer, nós não estamos tratando como se nós fôssemos moralistas, ok? Se nem Paulo Exatamente, faz isso, nem Paulo faz isso, quem dirá nós. Somos todos pecadores, né? A gente erra a todo momento. A gente está falando aqui de coisas, e no final nós vamos ver isso, de coisas que possivelmente podem surgir em nossa vida, tá ok? Então nós não estamos tratando aqui como moralistas, né? Nós não estamos aqui falando para vocês como se fôssemos moralistas. Olha, nós não temos isso, tal, vocês tal, entenderam? Ok. Então aqui os detratores são aqueles que difamam conscientemente, né? Exatamente. Planejam isso, né? Sim. Detratores aborrecedores de Deus. Os aborrecedores de Deus são as pessoas que odeiam a Deus. Seco. Na veia. Aborrecedores de Deus são pessoas que odeiam a Deus. São pessoas que cerram seu punho e o voltam contra Deus. E é inevitável uma pessoa que rejeita a Deus não cerrar o seu punho contra Deus. Ela não quer saber de Deus. Ela fez isso no mesmo momento em que rejeitou, né? No mesmo momento que ela rejeitou a Deus, ela passou a usar esse perfil aí, né? De quem não gosta de Deus, né? Não compartilha dos pensamentos de Deus, das coisas que Deus quer. E aí depois aqui nós temos, né, os aborrecedores de Deus. Nós temos os injuriadores, que são as pessoas, né, que cometem injúria, né? E na sociedade grega esse era o pecado mais, vamos dizer que assim como se fosse o pecado mais cruel de todos, porque ele envolve orgulho e crueldade, né? Que é a questão da pessoa ela ser orgulhosa e tratar com crueldade seu próximo, tá ok? Então, olha só a que ponto o homem sem Deus ele pode chegar. Vamos vendo cada uma dessas características aqui, tá ok? E essas pessoas arrogantes, elas são inevitavelmente presunçosas. Elas procuram atrair a admiração afirmando que possuem vantagens que na realidade não possuem, né? Que é o que seria a presunção. Finalizando esse grupo aqui, né, de murmuradores, detratores e tal, nós vamos finalmente para o último grupo, dos inventores de males, desobedientes aos pais, né? Podemos colocar aqui aos pais, pai e a mãe, os nécios infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, tá ok? E aí, Vinícius, uma pessoa pode tramar o mal, sempre querer pegar o outro no laço, assim,
Cara, infelizmente tem pessoas assim. Infelizmente. A gente estava até conversando antes, né? O exemplo simples, né, de rede social, quando você vê uma campanha, um desafio, eu desafio você a fazer tal, e aquilo se torna uma febre entre as pessoas. Isso de várias faixas etárias, tá? Isso pode acontecer não só com adolescentes, não, mas de qualquer grupo. E principalmente quando se coloca em risco a vida de uma pessoa. Porque você não vê assim uma campanha, eu duvido que você leia 3 capítulos na Bíblia por dia. Isso, você não vai ver isso. Você aí, não vai encontrar isso, Isso né? aí são só as minorias que fazem isso, né? Entendeu? Agora, pra inventar mal, tem um monte. E aí, esses inventores de males são essas pessoas aqui, gente, que passam a vida e passam o tempo delas tramando o mal pro outro, né? Tramando em como pegar o outro no laço, né? E aqui nós podemos colocar lá aquele texto em que Jesus fala, né? Aí daquele que fizeram um filhinho meu tropeçar. Aquele texto tem a mesma ideia desse daqui, a ideia de intenção, né? Da pessoa que tem intenção de fazer o outro cair. A pessoa que trama durante sei lá quanto tempo o mal para que o outro caia, né? Muitas vezes a gente fica assim, tá vendo? Fulano fez isso e tá fazendo o outro tropeçar. Esse não é o sentido que Jesus estava falando. Ele estava falando ali de pessoas que têm a intenção, e não é a intenção velada, é a intenção muitas vezes aparente mesmo. A pessoa, ela demonstra que ela quer fazer aquilo. Sim. Né? E aí ela vai e comete, ela faz o outro tropeçar. E aí aquele texto em que Jesus diz isso, né, para poder amarrar a corda lá na pedra no pescoço lá, se aplica aqui também, de pessoas que têm intenção em causar o mal a outro, tá ok? Desobedientes ao pai e à mãe. E aqui nós estamos falando, né, que existe uma ligação sim, mais uma vez, né, Vinícius? Eu achei interessante, cara, esse ponto, aparentemente sutil, e visto com tanta indiferença hoje, né? Quase ninguém presta atenção nesse tipo de coisa hoje. Questão da mas tá no meio da lista aqui. Sim. Tá bem no meio dela. E daí a importância que Paulo dá, né? Ao colocar esse assunto aqui também, né? Que é o fato de você precisar obedecer, né? Os pais. E aí, as pessoas que são inventoras de males, elas na infância, na adolescência e posteriormente, né? Posterior, essas pessoas, elas foram desobedientes aos pais. Tá? Os nécios, que também está ligado com a questão de obediência aos pais, são aquelas pessoas que elas não aceitam conselhos, elas não atendem a admoestações, elas não se dobram. Não importa como está vivendo, não importa se está quebrando a cara. Desculpa, isso. Mas não quer ouvir também, né, nenhuma orientação, nem se for de alguém comprovadamente mais experiente, né? Uma pessoa mais velha que já viveu muito, ou alguém que estudou muito, não, nem dessas pessoas o insensato quer ouvir orientação. Os nécios, as pessoas que são infiéis nos contratos, né? As pessoas que não há fé nessa pessoa, né? São pessoas que não cumprem contratos, são pessoas que são incoerentes. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, promete e não cumpre, né? Assina e não cumpre também. São pessoas, né? Essas pessoas aqui que são infiéis nos contratos são as pessoas que não são dignas de fé. E isso a gente pode ver na sociedade, né? Demais, cara. A gente pode ver aí quantas pessoas têm cheque aí de um monte de gente que paga e não cumpre, dá o cheque, não cumpre, assina um contrato, não cumpre o contrato. Então, todas essas que nós estamos lendo aqui são características de pessoas que rejeitaram a Deus, né? E aqui passando, né, um pouco mais para frente, aqui nós temos a palavra irreconciliáveis, que também não consta nos manuscritos mais utilizados, né? E essa palavra aqui, ela pode ser omitida, tá ok? Mas eu acho que tá depois, né? Infiéis nos contratos, depois vem sem afeição natural. Sim. E o que seria afeição natural? A afeição natural seria, por exemplo, ter um carinho. Sim, é o que o ser humano foi projetado para fazer, né? O ser humano foi projetado para viver bem, tratar bem os seus familiares, os amigos, as pessoas, né?
outro ser humano. Ele foi criado para tratar bem outro ser humano, para tratar com carinho. Por isso que diz que é afeição natural. Mas aí a falta da presença de Deus... Da mesma forma como o homem ele foi criado para o contato com a mulher, e a mulher... Isso aí. São afeições naturais também, né? Então eles são sem afeições naturais. Só que aqui a gente está linkando lá atrás, só que tem a ver com sentimentos, né? Carinho, amor, atenção, empatia, né? A pessoa que não é apática, né? Aquela pessoa que não tem empatia pelos outros e tal. Então, e aí nós passamos aí irreconciliáveis. Você pode ter aí na sua tradução ou versão bíblica, mas a gente omite porque não é encontrado, né, em algumas traduções os melhores textos. Aqueles sem misericórdia, né, que também está ligado com a questão a falta de afeição seria, isso, né? Também está ligado aí. Está ligado à falta de afeição, né? São as pessoas que não têm afeição natural, né? Sem misericórdia. A pessoa que é o contrário, né? É o contrário de piedade. São as pessoas que não têm piedade, elas não têm afeição pelo outro, elas também estão ligadas, né? E aí nós chegamos aqui, essa questão de sem misericórdia, nós chegamos ao fim de uma lista de características que o apóstolo Paulo coloca aqui, né? Só que nós não chegamos ao fim dos textos, né? Tem mais um verso aqui, que seria, leia pra gente, Vinícius, verso 32. É o último verso, né, para o estudo. Ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha só que pesado, cara. Isso é muito pesado. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre essa questão deles terem consciência e eles saberem o que vai acontecer com eles, que é morte eterna. Nós não estamos falando aqui de eu cair no chão tal, e não é essa morte em que nós acreditamos que haverá uma ressurreição, né? E a pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor há de ser salva, né? Há de estar com ele na Canaã celestial, mas de uma pessoa que não vai ter vida. É uma pessoa que a sua alma será consumida, que ele será destruído completamente. E mesmo assim, Vinícius, essas pessoas sabendo o que pode acontecer com a gente mesmo, a gente não se preocupa, a gente não se arrepende, né, que é o que está colocado aqui, e a gente aplaude quem faz errado ainda por cima. Eu fico pensando, cara, como vai longe, né? A pessoa que decide conscientemente, porque o texto diz que a pessoa... E Paulo insiste em dizer isso, né? No conhecimento de Deus, no conhecimento da revelação que Deus deu. E mesmo assim decide rejeitar isso. Eu fico pensando como o ser humano pode caminhar longe de Deus, né? Ele tem a oportunidade de ficar pertinho, colado com Deus, porque é para isso que Jesus morreu, é para isso que serviu o sacrifício dele, para restaurar essa condição. Mas quão longe o homem pode caminhar e correndo o risco de não conseguir retornar. Porque mesmo que o homem esteja muito longe de Deus, os apelos do Espírito Santo, eles podem fazer o homem voltar, se o homem aceitar. Mas existe também o risco de, como você falou, isso carregar o homem para consequências eternas e não aproveitar daquilo que Deus tem preparado de melhor para ele, né? Infelizmente é uma realidade. E o que dizer? Que a gente não se enquadre nessa realidade, né? Que a gente corra disso o mais rápido possível para os braços de Deus, para fugir dessa realidade triste, né? Nesse texto aqui, Vinícius, nós não temos o apóstolo Paulo, como nós já dissemos, né? O apóstolo Paulo ele trabalhando como se fosse um moralista. O apóstolo Paulo ele tinha noção, né, de que muitos pagãos eles cumpriam exigências de lei. Nós temos lá em Romanos capítulo 2, verso 14. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo ele tinha a consciência e ele sabia que muitos filósofos e muitos doutores da época reprovavam muitas dessas coisas que aconteciam, né? Só que o apóstolo Paulo aqui ele
ele está falando que nenhum indivíduo personifica todas as depravações que ele mesmo enumerou. Mas só que não é isso que importa aqui, né? O objetivo dele, na verdade, é levar o leitor, que somos nós, a pessoa que está lendo a Bíblia, a examinar o seu próprio coração e perguntar se existe alguma dessas características aqui de um homem sem Deus permeando sua vida. E essa análise, ela deve ser feita. Porque às vezes a gente pode pegar aqui o texto aqui e falar, lá na época de Paulo havia homossexualidade, havia isso, havia homicídio, e hoje? Todas as coisas que o apóstolo Paulo enumerou que acontecem hoje também. Sim. Muitas vezes até de forma pior, porque a iniquidade e perversidade do homem sem Deus, freando suas paixões e, né? A consequência é chegar a um negócio muito pior do que era, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que nós devemos fazer um autoexame. E levar a nossa mente a pensar sobre isso. Se na nossa vida surge e está surgindo alguma característica de um homem sem Deus. E aí eu te pergunto, você ouvinte, e a nós aqui também, que estamos no nosso estúdio, né? Nosso estúdio improvisado. O pessoal que assiste a gente pelo YouTube sabe como é que é o estúdio, né? Por enquanto tá sendo isso aqui mesmo. O que tem surgido na sua vida dessas características aqui? Leia, releia, entenda. O que o apóstolo Paulo está querendo mostrar a você é que nós todos estamos sujeitos à ira de Deus. Você está livre da ira de Deus, Vinícius? De jeito nenhum. Depois de estudar o capítulo 1 aqui, tem como pensar isso também. Exatamente. Todo mundo, ele é passível da ira de Deus. E é uma ira justa. Tá ok? Assim como tudo que Deus faz, né? Exatamente. E você tem tido alguma dessas características? Porque ninguém é tão culpado de tantos pecados na sua totalidade, mas ninguém também é completamente inocente. E você e eu, Vinícius, nós não podemos falar que nada do que está escrito aqui tem a ver comigo e com você, né? Você que está nos ouvindo, coloque seu joelho no chão, peça a Deus, olha, Senhor, quão miserável eu sou. Se humilhe diante de Deus, porque no seu coração existe mal. Você não tem nada de bom, eu não tenho nada de bom. Eu não sou justo. Em mim não existem boas ações. E aí, Vinícius, a gente está debaixo da ira de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força. Nós temos que orar a Deus. Temos que buscá-lo. Temos que pedir por transformação. E é só Ele que pode nos transformar. Com certeza. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo. Semana que vem nós vamos estudar Romanos capítulo 2, verso 1 ao 5, em que Paulo, nós temos ali Paulo e o moralista, né? E na semana que vem nós vamos ter o nosso amigo Walter conosco, tá ok? Não será o Vinícius, mas fique com saudade dele não, que depois ele volta. Depois eu volto, gente. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe, que Deus te abençoe principalmente, que está estudando a Bíblia conosco. Que Ele nos abençoe grandemente. Um forte abraço para vocês e até a próxima.